Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre a situação complicada que está ali na categoria peso médio, né? O Marvin Vettori era para enfrentar o Robert Whittaker, só que o Robert Whittaker acabou aí deixando a luta. O Marvin Vettori foi nas redes sociais, acabou ali falando sobre isso, postou alguns stories e ele acabou citando ali que a luta contra o Whittaker caiu e ele citou os nomes que ele poderia enfrentar ali, né? Acabou citando os amigos Khamzat Chimaev e Darren Till, né? Ele acabou até brincando ali, falando que ele venceria os dois, que lutaria com os dois, venceria os dois na mesma noite, sei lá o que, enfim. Acabou fazendo as provocações dele, né? E o que acontece? Acontece que a gente tem o Borrachinha querendo lutar, né? Procurando aí adversário, principalmente o próprio Vettori, foi um dos caras que ele falou, foi o primeiro cara que ele falou. E agora com isso ele foi nas redes sociais também e falou, ó, eu tô perto, né? Tô preparado, tô perto ali de conseguir bater o peso médio, fazer a luta e tal, postou uma luta ali, falou que tá no shape, né? Resumindo, o Borrachinha disse que tá no shape pra enfrentar o Vettori. Só que o Vettori já não citou de primeira o Borrachinha ali. Aí depois o Borrachinha lembrando, né? Ele tentou o Strickland, mas aí também tiraram o Strickland e deram pro Poatan. Enfim, deixaram o Borrachinha sem muito caminho. E aí quem apareceu falando e provocando o Borrachinha foi o Luke Rockhold. Mas o Rockhold, apesar de ser um excelente lutador, um ex-campeão e tal, mas não tá numa posição muito boa ali no ranking, né? Então não faria muito sentido por esse lado, né? Apesar de eu achar que seria uma luta bem legal, bem interessante de assistir. Então o Borrachinha fez a parte dele, né? Foi nas redes sociais, acabou falando ali, postando a foto de que ele tá no shape, que ele tá pronto pra bater o peso. Lembrando que na primeira luta entre eles, que o Vettori venceu, o Borrachinha não conseguiu bater o peso, teve problema de lesão no camp, enfim, teve um monte de dificuldade ali, acabou perdendo numa luta na decisão, que o Borrachinha não concordou muito com o resultado. Eu particularmente vi a vitória do Vettori, se eu não me engano, 100%, né, dos sites especializados marcaram a vitória do Marvin Vettori, mas enfim, foi uma luta que foi pra decisão. Teve a questão ali do ponto retirado, enfim, eu acho que a revanche, independente de tudo isso, eu acho que a revanche seria uma luta interessante e eu acho que é até uma luta justa pelo ranking que a gente tem hoje. E já que o Marvin Vettori ficou sem opção, mesmo que ele já tenha vencido o Borrachinha, e eu entendo esse lado dele, né? Tipo, pô, por que eu vou lutar com o Borrachinha? Eu já ganhei do cara, teve a questão toda do peso e tal, e mesmo assim eu ganhei, então eu entendo a cabeça do Vettori de não querer enfrentar o Borrachinha. Mas se você ficou sem opção, você vai atirar no Darren Till e no Chimaev, que tá lá no meio médio, que ok, até faz luta no médio, mas eu não sei se faz muito sentido, né? Talvez, né, o próprio Darren Till e o Chimaev, por estarem juntos, acho que o Darren Till até ganhou um pouco mais de holofote, né? Por estar junto com o Chimaev. Então, eu acho que nessa questão de ter mais holofote para a luta, talvez possa até fazer sentido. Mas eu, sinceramente, já que o Vettori meio que ficou sem opção ali, eu acho que o ideal seria o próprio Borrachinha. Eles estão bem próximos do ranking e tal. E se o Vettori acha que ele realmente é melhor que o Borrachinha, faz a luta de novo. E agora no peso médio. Porque na teoria, né, se a gente for parar pra pensar, se o Vettori acha que o Borrachinha não ter batido o peso e tal favoreceu ele, se o Borrachinha tiver que bater o peso médio, então isso favorece o Vettori, né, já que o Borrachinha se desgastaria mais e etc, né. Só que no fundo o Vettori sabe que o Borrachinha não bateu peso por conta da lesão que ele teve no camp, etc, que isso atrapalhou, enfim, né. Mas é isso, né, o Vettori já ganhou a luta, e dificilmente ele vai querer, ele vai aceitar, né, uma luta ali com o Borrachinha. E o Borrachinha também precisa de uma luta, porque, se eu não me engano, é a última luta do contrato dele, né? Então é bom que ele pegue um cara bem ranqueado, como o Vettori tá, ainda mais que seria uma revanche, porque se ele ganha, ele tem muito mais argumento para renovar o contrato dele, né? Lembrando também que o Borrachinha deu algumas entrevistas recentemente, dizendo que tem interesse ali em ir pro boxe e tal. Então, assim, parece que o Borrachinha tá naquela indecisão, né, tipo, dependendo da última luta que eu fizer, se eu for bem e tal, não sei o que, conseguir negociar um contrato que eu vou ganhar bem, ótimo, legal, continuo no MMA, continuo no UFC, beleza, show de bola. Só que se não tiver um resultado, ou às vezes perder e tal, eu saio fora, não renovo, não fico aqui, porque eu tô ganhando pouco, e vou lá para as outras áreas ali, novos áreas onde eu posso ganhar mais dinheiro, que no caso seria no boxe e etc, porque ele tem um nome, né, não adianta, amem ou odeiem o Borrachinha tem muita audiência, ele é um atleta brasileiro que tem muita audiência, independente se é por polêmica, se é porque como ganhou, como perdeu, não interessa. Ele tem audiência. Então ele sabe que fora do UFC, mesmo que ele faça boxe ou qualquer outra coisa, ele tem sim chance de fazer muita grana. Então eu acho que o Borrachinha tá tentando pegar o que sobrou, né? Porque era o Vettori, aí o Vettori ficou culpado, agora acabou sendo o Vettori de novo. Então eu acho que ele tá certo, né? Em pedir, em postar foto ali e atrás. Só que foi o que eu falei.
pelo lado do Vettori, ele não tem muito o que ganhar, né? Ele já venceu o Borrachinha, por que ele vai arriscar de novo e correr risco de perder e tal? Então, vai ficar nesse cabo de guerra, né? De um lado, para um cara faz sentido, mas para o outro não faz tanto, e a gente tem que ver o que o UFC vai decidir, né? E quanto ao Robert Whittaker, que é a parte aí que deixou a luta, é uma pena, né? Porque o Robert Whittaker é um cara espetacular, tecnicamente, é um cara muito bom, que vinha muito bem aí, né, nas suas performances e tal, mas tá difícil nos últimos tempos aí ele conseguir fazer camp, fazer luta de forma tranquila ali, né? Ele vem sempre tendo algum problema, né? Ou é lesão, ou é alguma coisa com alguém da família. Então ele tá num momento ali conturbado, né? Ele tenta voltar, se reerguer, melhorar, só que vira e mexe ele acaba tendo problema, assim como o próprio Borrachinha, né? Que também tem bastante problema, não consegue ter uma constância ali nas lutas, né? Fica às vezes nesse período muito grande sem lutar e tal, enfim, é complicado, né? Atletas de alto rendimento têm esses problemas, né? E no caso do Vettori é um cara mais diferenciado nesse sentido, né? Ele consegue geralmente se manter ali em atividade, inclusive ele até brinca com isso, né? Falando, tipo, mais uma vez, né, que saem de luta comigo, tipo, né, que, enfim, é aquele recado do tipo, todo mundo tá correndo, todo mundo tá me evitando e tal, né? Vamos ver o que o UFC vai decidir. Eu, se pudesse escolher, se fosse escolher aqui qual luta que eu quero, eu prefiro o Vettori e o Borrachinha mesmo, do que, sei lá, o Vettori contra o Darren Till, né, tipo... Ou o Vettori com o próprio Chimaev, porque o Chimaev tem que continuar lá no meio médio, né? Acabou de lutar, deve estar em suspensão médica, então não tem muito sentido agora. Então teria que ser aí o Marvin Vettori e o Borrachinha, eu acho que é o que faz mais sentido. Agora, se o Vettori também não quiser e não rolar, sei lá, pega o próprio Rockhold mesmo, faz alguma luta, né? Deixa o Borrachinha lutar, pelo amor de Deus, porque ele já... fica muito tempo parado. Aí quando o cara quer lutar, tá pronto, tô no peso, tô sem lesão, não sei o quê. O UFC não dá luta pro cara também. Aí fica difícil. Aí o cara não vai lutar nunca mesmo. Eu espero que o Borrachinha consiga logo ter uma luta anunciada, que consiga bater o peso, que a luta aconteça, porque tá virando tipo, sei lá, o Cometa Halley, né? O Borrachinha lutar, né? A cada 70 anos ele faz uma luta. E não tô dizendo que é só culpa dele, não, né? É culpa de tudo aí que eu acabei de citar, né? É um cara que luta pouco, né? E é um cara que a galera gosta de assistir. Esse é o problema. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, blá, 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 blá. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!